Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que coisa mais maravilhosa. Uhul. E é nessa empolgação, é nessa alegria que nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra ao nosso coração, para trazer uma palavra de fortalecimento, de orientação, de direção para as nossas almas. E eu louvo a Deus pela comunidade que temos. Eu louvo a Deus pela família UVEC que temos. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito aqui no nosso meio e através de nós. Por isso eu quero te convidar nesse momento a ter aquele minuto onde você vai agradecer. Sabe, eu sei que todos temos problemas, mas o Senhor nessa noite quer te orientar diante desse problema que você está enfrentando. Ele vai te dar palavra dele. Mas eu te peço que o teu coração seja agradecido. Agradeça aquilo que você tem. Não pense naquilo que você não tem. Agradeça aquilo que você tem. E grandes coisas o Senhor quer fazer no meio daquilo que você tem. Por aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus, Pai. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Pedindo, desejar que Tu prepare o coração de cada um. Que o Teu Espírito esteja sobre o nosso Espírito, nos orientando, nos dando essa palavra, Senhor, que ela não chegue distorcida, que ela não chegue, oh Deus, de uma forma que a pessoa venha entender de uma forma errada, mas que toda barreira, todo poder contrário caia por terra. E que nós venhamos receber essa palavra genuína, verdadeira. Aquilo que realmente Tu queres falar ao nosso coração, aquilo que Tu queres fazer sobre esta igreja, Senhor. Aquilo que Tu tens falado fortemente, Pai. Aquilo que Tu queres aperfeiçoar em nós. Aquilo que Tu estás fazendo em nós. Para que através de Ti, Senhor, nós também possamos ser um instrumento usado para alcançar outras pessoas, que também vão precisar dessa palavra, Senhor. Então eu Te peço desde já, que Teu Santo Espírito ache em nós legalidade. Nós Te damos legalidade, Espírito Santo de Deus. Os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo físico, e que tudo e qualquer coisa que vem para nos impedir dessa palavra, dessa semente chegar no nosso coração, Senhor. Oh Deus, eu Te peço desde já, nós repreendemos, seja derrubado todo espinho, todo passarinho, toda voz, toda incomodação, toda inquietação, mas que realmente essa palavra dentro sobre os nossos corações e faça algo poderoso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, estamos no segundo culto, né, de 2024, e o tema da mensagem é Servos de um propósito, parte 1. Servos de um propósito, parte 1. E eu já quero iniciar com um versículo que final do ano passado falou muito, mas muito. Virava e mexia, eu estava fazendo uma coisa, vinha o versículo na minha cabeça, e o Espírito Santo estava falando ali, que está lá em Josué 24:15. Amém? Que diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Essa frase, eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela tem uma história bem grande na minha vida. Está lá colada na porta da minha casa, que nesses dias pegou enchente. Desde o dia que eu entrei naquela casa, eu comprei com essa frase, um versículo bíblico, tudo escrito em plástico, e está lá colado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu usei esse versículo no culto passado, e já detalhei ele bastante, tá? O meu propósito hoje é falar sobre o servir. Porque ele diz, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor. E lá no final ele diz, escuta, vocês escolhem quem vocês vão servir. E, irmãos, infelizmente o que eu vou falar aqui é a mais pura verdade. Se você não serve ao Senhor, você está servindo a outra coisa. Porque alguém você vai servir. Quem sabe às vezes a gente serve a gente mesmo. Então assim, ó, isso aqui é uma coisa muito certa. Então não tem um meio termo. Deus, se você olhar pela palavra, não existe meio termo. Ou é bom, ou é mal, ou é salvo, ou é condenado, exemplo. Ou é céu, ou é inferno, ou é quente, ou é frio. Ele só fala no momento que ser morno. Mas ele diz que quando chegar a ser morno, ele vai vomitar, porque isso ele não tolera. Ele não gosta das coisas em cima do muro, você está me entendendo? Deus não gosta disso. Se tem uma coisa que Deus abomina, é alguém estar em cima do muro. E eu quero falar sobre isso, servir. A palavra servir, ela vem de serviço, atitude, ação, movimento. Quando a gente olha esse versículo, tá, pastora, mas calma ali, esse versículo aqui não é um versículo do Antigo Testamento, aonde agora ele fala que nós somos servos, por isso que a palavra é servos de um propósito. Mas nós não somos filhos. Nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. É porque no ano da decisão, que é o ano da decisão, nós estaremos trazendo uma perspectiva de como realmente, como filhos de Deus, devemos agir, gente. E somos nós que decidimos o que a gente vai querer. É a gente que decide se nós queremos ou não. E eu acho que isso aqui ficou bem claro no culto passado. Nós temos o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio nem Deus tira de você. Nós temos o livre-arbítrio. E isso não é dado somente aos que creem. Isso é dado a todo e qualquer ser humano. Você tem o poder da escolha. O poder da decisão. E eu vou falar para você, o poder da decisão é algo extraordinário. Que a grande maioria não se dá conta. Não se dá conta. Não se dá conta que tudo está nas nossas mãos. Está na minha mão. Está na sua mão. Você já parou para pensar quantas vezes as coisas não vão bem por causa de decisões? Decisões tomadas com cabeça quente, decisões tomadas no calor da hora, decisões tomadas quando eu estou muito feliz, e daí agora eu vou comprar um carro. Vou comprar.
Tá, mas a prestação é X. Não, mas eu dou um jeito, vai dar jeito. Deus vai me prosperar, Deus vai... Só que chega num ponto que quando a alegria, a euforia, ela chegar num ponto, sabe o que vai acontecer? Tu vai começar a bilolar. Um mês, tá euforia, felicidade, o carro é novo, cheira novo, tu lava, tu limpa, tu esfrega, tu passa coisa. É ou não é? O problema é depois. E passou um mês, pagou a prestação, passou 2 meses, pagou a prestação, passou 12 meses, você pagou a prestação, e aí o seu olhar já não é mais um olhar tão eufórico para aquele carro. Alguém já teve essa experiência? Nós já tivemos. Eu estou falando do que eu já vivi. Aquela empolgação. Gilberto compra, Gilberto compra, Gilberto compra. Esse ali é meu sonho. Depois virou um pesadelo. Eu dizia, mas isso, o Gilberto só dizia assim, mas não era teu sonho? Mas agora virou um pesadelo isso aqui. Uma bomba. Tudo está nas nossas mãos, gente. E se todos entendessem o quão profundo é isso aqui, com certeza nós iríamos cuidar mais, ou pensaríamos mais antes de fazer muitas escolhas. Gente, é algo aqui que eu quero dizer para você. A pessoa, ela pode ser filha, nós somos filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui? Eu sou filha de Deus. Mas se muitas vezes, por minha teimosia, ou por um orgulho, ou por alguma coisa, ou a minha carne está falando mais alto, eu fazer escolha errada, não adianta querer culpar Deus. Não adianta. Por isso que nós precisamos ouvir mais a palavra de Cristo, gente. Porque dessa forma, os nossos pensamentos vão ser mudados. Você vai ponderar mais as coisas. Nós teremos os pensamentos de Cristo, ter a mentalidade de Cristo forjada em nós. Será que Cristo fazia as coisas tudo no... Decidi. Não. Ter a mentalidade de Cristo. E por que isso é tão importante? Ter a mentalidade de Cristo. Por que isso é tão importante na minha vida e na tua vida? Seja na área espiritual, seja na área do casamento, seja na área do trabalho, seja na área de relacionamentos, seja na área de todas as coisas. Finanças, gente. Por que é tão importante eu ter a mentalidade de Cristo forjada em mim? Primeiro, porque dessa forma eu vou entender a minha nova identidade e eu vou viver de acordo com essa identidade. Não que as pessoas dizem que eu sou, ou que elas acham que eu sou. E não é só entender, eu tenho uma nova identidade, é viver essa identidade. Aí está o X da questão. Muitos estão sabendo que tem uma nova identidade, mas não conseguem viver ela. Segunda coisa, por que eu preciso dessa mentalidade de Cristo forjada na minha vida? Porque dessa forma eu vou me tornar um filho que serve a um propósito. Que é o propósito dele, gente. Não é o meu propósito, não é o teu propósito. Não é a minha vontade, não é a tua, é a vontade dele. Quantos casamentos são desfeitos? Porque não entenderam o propósito. Aquilo que Deus uniu, o homem não é para separar. Ah, mas a minha mulher é uma chata, mas o meu marido é isso. Não tem. Aguenta. Segura o
tranco agora. Muda. Não, mas eu vou me separar. Porque não entendeu o propósito. Primeira Coríntios 2,16 vai falar sobre a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, eu lendo isso aqui, eu disse, Jesus, Paulo ele faz uma afirmação que nós temos a mente de Cristo. A pergunta é, como sabemos se estamos sendo forjados na mente de Cristo? É fácil eu dizer, eu tenho a mente de Cristo. Mas, Cristo perdoa? Ah, mas é Cristo. Cristo perdoa, mas eu não perdoo. Então, não está sendo forjado aí, ainda não está forjada a mente de Cristo. Porque existem evidências que nos mostram o quanto da mentalidade de Cristo está operando em nós. Eu não estou dizendo que você não vai ficar brabo. Tem dia que a gente fica brabo. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Tem dia que você vai ter problema. Eu não estou dizendo que você vai ter dia que você vai dizer assim, eu vou desistir. Isso é do ser humano. Todo mundo tem essa mentalidade, gente. Só que quando a mente de Cristo está sendo forjada em nós, a gente não deixa a nossa carne falar mais alto, mas sim a mente de Cristo falar mais alto. A forma como Ele agiria. Então existem evidências, gente, que nos mostra o quanto da mentalidade de Cristo está operando em nós. E isso é uma evidência, não tem como dizer assim, escuta, isso é um achismo. Não, são evidências. Porque nós temos que entender que nós estamos num processo de santificação e aperfeiçoamento aqui nesse mundo. Tá, mas calma ali. Vocês não vivem dizendo que nós somos perfeitos, nós somos salvos? Aos olhos do Pai, todos nós somos santos e perfeitos, porque quando o Pai nos vê, Ele vê Cristo em nós. Só que isso não quer dizer que nós não estamos passando um processo, sendo tratados, sendo forjados, sendo lapidados. Só que mesmo aos olhos do Pai, Ele olhando para mim, vendo que Cristo está em mim, porque Cristo, Ele sobressai a minha natureza. Sandra. Quem é maior? A Sandra ou Cristo que está dentro dela? Gente, aos olhos do Pai, Ele vê em mim perfeição e santidade. Ela é santa, ela é perfeita. Só que se na minha vida eu não entender que eu preciso ter essa mentalidade, agora eu sou perfeito, sou santa, eu não quero mais, não, tenho a palavra única. Não! Nós estamos num processo. Então nós precisamos ter a mentalidade de Cristo forjada em nós. E aí é maravilhoso, porque Filipenses 1:27 vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu vou saber que há evidências? Através desse versículo tem várias evidências que mostram que a mentalidade de Cristo está em nós. Aqui diz o seguinte: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito e em um só propósito.
lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Se você tem a sua Bíblia, ou a sua Bíblia online, abra nesse versículo. Deixa ele aberto ali. Porque não vai ficar ali sendo exposto, tá? Então aqui mostra evidências de uma pessoa que entendeu o servir a um propósito. E tem a mentalidade de Cristo sendo forjada. Primeira coisa, estar em comunidade. A Bíblia não dá respaldo, fique em casa. Nós não estamos na pandemia, gente. Paulo deixa tão claro, o mais importante é que vocês vivam em comunidade. De maneira digna das boas novas de Cristo. Estar em comunidade é um sinal que a mentalidade de Cristo está sendo forjada na minha vida e na tua. Não tem como nós querer inventar moda. Outra coisa é maneira digna das boas novas de Cristo. Quer dizer o quê? Maneira digna à graça. Viver de maneira digna essa graça. E o que é viver de maneira digna essa graça? Querido, para poder viver em comunidade, eu tenho que entender que graça é amor e perdão. Uau! Uau, querido! Você acha que você tem um favor sobre a tua vida e eu tenho um favor na minha vida? Por quê? Porque primeiro Deus me amou muito. E depois porque Ele perdoou todos os meus pecados, minhas melanças. E um dos princípios da graça é amor e perdão. E se eu não entender amor e perdão, eu não consigo viver em comunidade. E aí, como é que fica? Então, é algo assim que nós precisamos começar a entender. Porque não existe viver graça e não estar unido ao corpo. A comunidade é o corpo de Cristo que se movimenta. Não tem como. Sabe? Graça é o próprio Cristo. E não existe graça sem servir. Cristo veio e serviu. O maior exemplo, Ele deu. Amor, perdão, serviço. Amor, perdão, serviço. Amor, perdão, serviço. E quando eu tenho amor, perdão, e eu sirvo aos meus irmãos, quando eu tenho amor, perdão, e eu sirvo a comunidade, quando eu tenho amor, perdão, e eu sirvo a esse Deus, como diz Josué, escolha o que vocês querem hoje. A quem vocês vão servir? Porque alguém vocês vão servir. Amor, perdão e serviço. Amor, perdão e servitude. Ser voluntário na vida das pessoas. Se está acontecendo esses três processos, amor, perdão e serviço, opa, é uma evidência que a mente de Cristo está sendo forjada em mim. O serviço, a gente pode falar que é a atitude, é a ação.
E também podemos dizer que é a consequência de quem ama a Cristo, gente. A gente não consegue ficar parado. Eu fui tão decepcionada da igreja, eu não vou mais para a igreja, não sirvo mais ninguém. Irmão, tu foi decepcionado todo dia no mundo e tu não sai do mundo. Tu continua lá naquele mundo, fazendo a mesma coisa. Nós precisamos entender que nós somos servos de um propósito. Qual é o propósito? O propósito maior tem que arder dentro de nós. Não é as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque se esse propósito maior não ardesse dentro do meu coração, eu já tinha abandonado. Abandonado o casamento, abandonado a minha vida, abandonado tudo, gente. Ou vai me dizer que cada um... Vamos ser hipócrita aqui? Ou você não tem o dia de louco de você aí? Que você surta e diz, meu Deus, hoje deu para mim. Todo mundo tem. O dia que você chora, que você se descabela, que você sozinho, quem sabe ninguém está te vendo. Mas você está dizendo, eu não aguento mais, cansei, chega para mim. Eu vou abandonar esse barco aqui. E aí você faz o quê? Você lembra do propósito. E daí você diz, não, calma ali. Calma, respira. Amanhã é um dia melhor. E calma ali. É ou não é? Gente, é assim. Quantos de vocês não quiseram abandonar o trabalho? Em algum momento, não vou dizer agora que você está no trabalho que você ama. Eu estou falando do trabalho que você nunca gostou. Quantos aqui? Tem gente que quer largar o trabalho? Se pudesse largar hoje. Escuta, eu tenho um trabalho que você ama. Você continua naquele trabalho? Te garanto que você ia dizer não. Adiós, muchachos e companheiros. Eu estou indo trabalhar onde eu gosto. É ou não é? Nós não somos fariseu. A gente é realista. E eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Por que a gente não sai do trabalho? Primeiro, porque não encontrou outro. Segundo, porque a gente precisa. E todo dia de manhã que você acorda e diz, hoje eu não vou para o trabalho. Aí você se lembra da conta. Aí você se lembra que você tem uma família. Aí você se lembra que você precisa comprar aquilo, aquele outro e que você precisa viver. É ou não é? Você é motivado por alguma coisa. Por um propósito. Assim nós precisamos ser motivados pela causa de Cristo. A causa de Cristo tem que falar mais alto na nossa vida. Se a causa de Cristo não está falando mais alto, gente, e a gente está deixando tudo ser falado aqui, não, vamos botar isso. Não, a causa de Cristo é isso aqui. Eu botei aqui, ela é soberana. E eu não posso deixar nada passar por cima dela. Porque é isso aqui que eu vou viver. Eu escolhi viver isso. Esse é o meu propósito. E eu sei que é tudo que eu precisar, o Senhor vai fazer na minha vida. Porque eu estou alinhado ao propósito dEle. Outra coisa que mostra que nós estamos sendo forjados com a mente de Cristo. Diz a palavra ali, firmes e unidos. Se manter firmes e unidos. Firmes e unidos. Jesus não sabia que Judas ia trair? Sabia. Jesus não sabia que Pedro ia negar? Sabia. Jesus não sabia que a treta do Pedro com o Mateus era grande? Sabia. E Jesus não bota um Mateus na vida do Pedro? Por que será? Tem situações na nossa vida
que o Senhor está trabalhando ali, está nos tratando, está nos moldando. Está tendo esse processo de santificação e aperfeiçoamento. Não é como você quer, é como Ele quer. Por que eu acabei de falar isso? Por quê? Mateus era cobrador de imposto, publicano. Era um judeu que tinha virado casaca para o lado dos romanos. E ele cobrava os impostos. E Pedro era um pescador e tinha que pagar imposto, cara. Toda semana, todo dia, sei lá quando, tinha que ir lá na buiuca do Mateus e pagar o imposto. Mateus ia atrás dele, escuta, tem que me pagar. Deu o final do dia, ó. Tá aqui, ó. Ó, deu horário. Ele tinha raiva do publicano. Aí Jesus chama Pedro. Pedro, segue-me. Vem. Vai ser pescador de homem, cara. Só que lá no meio da história, o Pedro estava se achando o cara. Jesus chama Mateus. Mateus foi um espinho na vida de Pedro. Mas te garanto que foi um propósito do próprio Jesus para tratar Pedro. Viver em comunidade, firmes e unidos, é uma coisa que está aqui para a gente ser moldado. Eu te garanto que você está aqui, quem sabe desconfortável escutando essa palavra, e dizendo, calma ali, mas o que deu? Irmão, essa palavra é para nós hoje. É para mim hoje. É para você hoje. Porque é o ano da decisão. Você vai sair daqui com uma decisão. Calma ali. Eu quero ter a mente de Cristo na minha vida. Eu vou deixar a minha carne de lado e vou deixar a mente de Cristo falar mais alto. E aqui diz o seguinte: firmes e unidos em um só espírito. E quando fala em espírito, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia ali, está escrito em letra minúscula. Não está falando do Espírito Santo. Está falando do meu espírito, do teu espírito. Firmes e unidos. Firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito. Espírito com letra minúscula. É o teu espírito, é o meu espírito. Porque se falasse firmes e unidos pelo Espírito Santo, cara, nós não precisávamos nem fazer nada. A gente não ia precisar nem se esforçar. Acontece que é pelo nosso espírito. Mas se na graça foi feito tudo, então para que eu preciso me esforçar para fazer isso, querido? Tem coisa que a gente precisa se esforçar sim. Amor é uma decisão, perdão é uma decisão. São decisões que nós temos que tomar. Vir para a igreja é uma decisão. Se manter em comunidade é uma decisão. Só que aqui é tão interessante que ele fala em um só espírito, e é o mesmo espírito, né? E aqui quer dizer o seguinte: a mesma visão, a mesma direção, o mesmo alvo. Em um só propósito. E a pergunta é, o teu propósito ou é o propósito de Cristo? Aqui está falando do propósito de Cristo. Porque se for falar do meu propósito, o propósito do Guilherme é um, o propósito da Cris é outro, o propósito da Maria é outro, o propósito do pastor é outro, o propósito do Jonathan é outro. Cada um tem um propósito de vida. Nós estamos falando de um mesmo Espírito, num mesmo propósito. O meu Espírito e o teu Espírito buscando pelo propósito maior, que é o que, queridos? O propósito dele. Então, você vai entender que não tem como viver sozinho o propósito. Diga aí para o teu irmão, não dá. Não dá. Existe um casamento, irmão, que não tem como desfazer.
Mesmo que às vezes a gente está brabo. Então nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele em nós. Sempre. Nunca foi sobre a minha vida e sobre a tua vida. É por Ele. Então lutamos juntos pela fé. Amém? Lutamos juntos pela fé. Lutamos juntos pela fé. Servos de um propósito. Proclamar a graça e viver ela na íntegra. Esse é o meu propósito. E eu falei com o pastor essa semana. A gente está conversando bastante sobre isso. Eu não consigo viver sem igreja. E eu lendo essa palavra que eu digo, oh glória, a mente de Cristo está sendo forjada em mim. Aleluia, Jesus. Viver a graça na íntegra, não de boca, mas em atitude, serviço, servir. Por quê? É consequência de quem ama, perdoa e tem a mente de Cristo se deixando ser tratado. Essa semana minha gata ficou doente. Vou mudar o rumo aqui. E eu tenho que dar remédio para ela. E é eu pegar o comprimido, eu pegar a seringa com o remedinho dentro, a bicha se vaza, se manda, cara. Ela faz assim, ela olha e sai pela direita, sai pela esquerda, e eu tenho que correr atrás dela. E para mim, Sandra, é angustiante ter que pegar ela, enfiar no meio das pernas, abrir a boca e tacar lá dentro. Por que eu estou falando isso? Para mim, é angustiante. Só que eu sei que é para o bem dela. Se eu não der o antibiótico, se eu não der o remédio certo, na hora certa, como o veterinário mandou, ela vai ficar mais doente e, quem sabe, morrer. Na nossa vida espiritual, tem momentos que a gente precisa receber esse tipo de palavra. Porque senão, gente, a gente só vai achando que aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. E daqui a pouco a gente está morrendo porque não recebeu uma palavra que, quem sabe, foi pego no tranco, foi colocado no meio das pernas, foi enfiado goela abaixo. Mas está querendo me enfiar goela abaixo. É para o teu bem, querido. É para o teu bem. E tudo isso faz parte do processo. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente deixa a carne e o orgulho falar mais alto, e a gente não deixa ser tratado, forjado, lapidado, e eu vou dizer para você, é algo que a gente não vai viver aquilo que Deus tem para nós. E outra coisa, ser forjado, ser lapidado, dói. Porque nós estamos inseridos numa comunidade de pessoas com problemas, com defeitos. Pessoas que também têm falhas. E a gente quer que a outra pessoa com nós seja perfeita. Mas a gente não é perfeito. Isso não existe. Outra coisa bem interessante aqui, o processo ele dói e vai continuar doendo aí, ele tem que, porque tu tem que entender o seguinte, se você está conectado à videira, e a palavra de Deus diz que vai ter um momento que você vai ser podado, o podar dói também. O que é podar? É dizer, não, isso aqui não dá. Nós estamos com o Espaço Kids lá, as crianças estão lá. Já pensou, as professoras deixam fazer tudo o que quer? Gente! Já pensou você, pai e mãe, deixar fazer tudo o que quer? Não dá. Tem que podar muitas vezes. Por quê? Você ama. Então a mentalidade de Cristo em nós nos faz manter juntos, firmes, focados, lutando junto por aquilo que Deus, o Pai, nos confiou. Eu caí de paraquedas naquele lugar. Não, irmão. Deus te confiou algo.
Quem sabe para você não está sendo importante, mas para Deus é importante. E aí, quem sabe você vai dizer assim, tá, e a minha vida? E os meus problemas? E os meus sonhos, pastora? E agora? Pode ter certeza que o maior interessado em te dar o melhor em todas as áreas da sua vida é o próprio Deus. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem o livre-arbítrio, o poder da decisão. E é algo assim que tem chamado a atenção, sabe? Quando a gente tem a mentalidade de Cristo, a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Não é por nossas emoções ou por nosso orgulho. Eu sei que muitas vezes quebrar isso na nossa vida é difícil. Só que é uma decisão. E essa decisão, ela implica em realmente viver a graça. Essa graça que nós estamos pregando já há algum tempo. Essa graça, gente, que nós estamos falando aqui, nós estamos colocando, né? Graça, querido, é a mentalidade de Cristo falando mais alto dentro de nós. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a palavra servo também quer dizer escravo. Eu não estou dizendo que você agora é escravo. Mas quando a gente tem essa mentalidade, eu sirvo a um propósito, quer dizer que eu estou ligada a isso. Entende? Só que é uma decisão. É uma decisão. E essa decisão não cabe ao pastor, ao irmão A, ao irmão B, ao irmão C. Vai ter consequência na minha vida a decisão que eu tomar. Seja para o lado bom, como para o lado ruim. Eu creio o seguinte, piamente, quando eu quero viver essa graça, eu vou ter essa mentalidade, eu quero deixar de ser forjado dentro de mim, a mentalidade de Cristo, e vou deixar essa mentalidade falar mais alto, querido. Essa decisão que eu tomei, o Senhor Ele vai alinhar as coisas da minha vida. E para finalizar, eu quero continuar a leitura de Filipenses, porque é Paulo relatando isso. E isso é tremendo, que está lá em o capítulo 1, versículo 28 ao 30. Porque vai ter a parte 2 dessa pregação. E aqui diz assim, ó, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Paulo falando aos filipenses, gente. Não é a pastora falando, é Paulo falando. Não tome como algo pessoal. Aqui diz, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quantos aqui querem sofrer? Quantos aqui estão dispostos a quebrar o seu orgulho? Quantos aqui estão dispostos a engolir o seu próprio eu? Olha o que Paulo está dizendo. Pois vocês receberam o privilégio, não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E aí, para finalizar, 30. Estamos juntos nessa luta. Paulo falando. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Isso aqui encaixou como uma luva na minha vida. Quem está acompanhando aqui, quem viveu
a transição da graça sabe o que foi passado. E ainda continua acontecendo. Mas tu acha que eu vou desistir? KKK pro diabo. É um derrotado, eu não vou desistir. O amor, o perdão e o serviço falam mais alto dentro do meu coração. Propósito é a graça sendo vivida e transmitida. É o plano original de Deus. Favor, favor, favor. É favor. E eu quero declarar isso aqui, em alta voz, com convicção para todo o inferno ouvir, gente. E se você quiser fazer isso, você vai poder fazer isso em voz alta para a sua vida também. Isso é uma decisão. Eu sou filha que sirvo a um propósito maior. Se você quiser declarar isso com convicção dentro de você, ou da boca para fala com a boca, audível. Eu sou filha e sirvo a um propósito maior. Eu sou filha de Deus e sirvo a um propósito maior. Isso ninguém vai tirar de mim. Vai morrer comigo. Servos de um propósito. O ano de 2024 vai ser levantado servos de um propósito. Muitos servos de um propósito só. O propósito dele. E o Senhor vai fazer coisa extraordinária. No meio deles e através desses. Em nome de Jesus. Nós vamos passar para a Santa Ceia. E nada melhor do que a Santa Ceia para celebrar e dizer, escuta, é algo visível. Isso aqui não é uma fábula, uma história, alguém que inventou, pega um pedacinho de pão, pega um pouquinho de suco. Não, isso aqui é o próprio Cristo dizendo, escuta, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E aqui ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. É o sangue da nova aliança. Então isso aqui é algo tão extraordinário, que isso aqui é algo palpável, visível, e realmente você consegue sentir. Porque quando você come o pão e você bebe, você sente. Isso aqui foi uma decisão de amor, perdão e serviço. E hoje nós temos isso diante de nós, para nós, e ao nosso favor. E nada mais maravilhoso que isso, queridos. É nisso que eu creio. Cada semana, quando eu celebro a ceia aqui, cada semana eu tenho esse mesmo sentimento dentro do meu coração. Obrigado, Jesus, porque tu não desistiu de mim. Obrigado, Jesus, porque tu me amou, tu me perdoou, e tu fez isso tudo servindo, se doando, se dando, se anulando. Nada disso teria acontecido se o amor, o perdão e o serviço não tivessem falado mais alto. Hoje nós podemos estar conectados com Ele. Cada minuto, cada instante, cada segundo,
sabendo que o Espírito de Cristo habita em nós e trabalha no nosso espírito. Só que jamais ele vai arrombar, jamais ele vai dizer: escuta, tu tem que ter a mentalidade minha. Não. Ele vai te convidar, dizer: deixa eu forjar essa mente em você. Que nós possamos nessa noite fazer parte dessa ceia de uma forma como a gente nunca fez. Eu celebro a Cristo, eu adoro a Jesus, mas eu preciso compreender. Ele se deu por amor, Ele me perdoou e continua me servindo até hoje. E que nós possamos ser servos de um propósito, saindo daqui com essa convicção em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nós, no nosso meio. Obrigado pela comunidade, obrigado por esse local, obrigado pelas pessoas, obrigado por aqueles que estão juntos, unidos, lutando juntos, Senhor. Queremos Te agradecer, porque sabemos que não vem de nós, mas vem do Teu Espírito, falando ao nosso espírito. Obrigado por todas as coisas. Nós queremos colocar diante da Tua presença as nossas vidas, dizendo: Pai, revela a nós o Teu amor, o Teu perdão e a servitude. Revela dentro do nosso coração, que seja quebrado todo orgulho, seja quebrado todo sentimento da carne, mas que ao comermos e ao bebermos esse antídoto chamado Santa Ceia, nós possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, tendo essa certeza que nós somos altamente perdoados, profundamente amados, que nós somos favorecidos por Ti, Senhor, e que a Tua graça superabundante transborda sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice crendo. Glória a Deus. Você tenha uma semana maravilhosa. A gente se vê na nossa próxima